Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer aqui o fechamento da nossa almofada. Vou deixar o link na descrição do vídeo dessa primeira parte, onde eu fiz as duas bases. Aqui eu já coloquei o zíper, onde vai ser a abertura aqui da minha capa de almofada. Se você vai colocar botão ou um cordão aqui, ao invés do zíper, você vai deixar uma abertura aqui pra gente colocar o refil da almofada depois. Aqui eu fiz a marcação, contei 38 pontos baixos e coloquei a marcação aqui novamente. E ali na parte de trás eu fiz a mesma coisa. Então, antes da gente colocar os pompons aqui na nossa capa de almofada, vou precisar de 10 pompons, vou fazer a aula com vocês também. Mas antes de colocar os pompons, nós vamos fazer aqui, ó, o fechamento com ponto baixíssimo, pegando nas duas partes aqui da nossa almofada. Para vocês contarem os pontos, aqui eu tenho a marcação e você pode contar dessa forma. Aqui é um ponto, dois, em cada espaço aqui você conta um ponto. Ou você vem aqui nessa parte de baixo, onde temos o pezinho aqui do ponto baixo. Conta um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz aqui no meu com 38 pontos. Você pode deixar essa parte maior também. Aqui eu já tenho a capa pronta, que é a primeira que eu fiz. E para colocar aqui o refil da almofada, eu pego o refil e dobro, para ficar mais fácil de colocar. Venho aqui nessa abertura, você vai colocar o refil da almofada e depois você vai fechar. Aqui eu fecho depois, coloquei o zíper invisível para ficar bem certo aqui, ó, da mesma forma que eu tenho aqui. Eu vou continuar com o barbante 6, que é o mesmo que eu usei aqui na base, e com a agulha número 4 para fazer o fechamento aqui da almofada. Aqui depois da marcação, eu venho no próximo ponto, eu sempre vou pegar os dois pontos. Esse ponto aqui da frente, pego nas duas alças, e aqui no outro ponto, nas duas alças também. Coloco o fio aqui para trás da minha peça, eu deixo um espaço sobrando para fazer o acabamento depois. Nessa parte aqui, nós vamos deixar aberto. Depois que eu faço toda a volta, quando eu chego aqui, eu vou fazer o ponto baixíssimo somente nessa parte aqui da frente, para ficar essa abertura. E aqui em volta de toda a capa, nós vamos pegar dessa forma aqui, o ponto da frente e o ponto de trás. Vou puxar esse fio. Vou no próximo ponto, pego aqui nas duas alças desse ponto da frente e nas duas alças do ponto de trás. Busco o fio e faço ponto baixíssimo. Eu puxo por dentro aqui dos pontos e desse ponto que está na agulha. Fiz o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto. Vou no ponto aqui de trás. Busco o fio. Faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Que eu vou esconder o zíper ali para baixo. No próximo ponto, pego aqui no ponto da frente e no ponto de trás e faço ponto baixíssimo. Em todos os pontos, nós vamos fazer assim. Aqui, você sempre posiciona um ponto bem próximo do outro, para não pular nem um ponto aqui da frente e nem um ponto ali de trás. Venho aqui nesse ponto da frente, depois eu pego ali no ponto de trás. Busco o fio, faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo em todos os pontos
pegando na parte da frente e de trás aqui da nossa peça. E vai ficando desta forma aqui. Vou fazer aqui em todos os pontos e volto aqui nessa parte pra gente continuar aqui. Depois eu faço nessa parte aqui da frente, somente na parte da frente aqui da nossa peça. Fiz aqui a união da minha peça, trabalhei aqui ó, por toda a volta, fazendo aqui o fechamento das duas bases. Cheguei aqui onde eu tenho o marcador. Aqui ele dá bem certo quando eu chego aqui ó, nos pontos, bem certo a direção aqui de um ponto e outro. Por isso é muito importante você contar os pontos quando você está fazendo a sua peça. Agora, aqui onde eu tenho esse marcador, que é na parte do zíper, eu vou tirar o marcador. E vou trabalhar apenas no ponto da frente. Vou pegar o fio, vou ajustar aqui o ponto. Agora, eu pego apenas nesse ponto. Não pego mais ali na parte de trás. E faço o ponto baixíssimo, aqui no ponto da frente. Vou no próximo ponto, faço baixíssimo. No próximo, faço baixíssimo. Em todos esses pontos aqui, eu faço ponto baixíssimo até chegar na outra marcação. Aqui eu já fiz todos os pontos baixíssimos em cada ponto baixo. Ficou desta forma. Cheguei aqui onde eu tenho o meu marcador. Nesse ponto, eu vou pegar aqui o ponto da frente e o ponto de trás. Para fazer o ponto baixíssimo, vou buscar o fio e passo aqui por dentro. Agora, eu vou cortar o fio, deixo um pedaço aqui do tamanho do cabo da agulha, mais ou menos. Vou cortar o fio para fazer o acabamento. Vou trazer esse fio aqui para frente. Com a agulha de tapeceiro. Aqui, ó, nós precisamos fazer essa última laçada aqui do ponto. Então, eu venho aqui no ponto. Pego nas duas alças, passo esse fio aqui por dentro e volto aqui nesta última corrente aqui onde está saindo esse ponto aqui. Levo esse fio lá para trás, passando por dentro aqui de todos os pontos. E aqui vai ficar desta forma. Aqui do lado avesso, eu vou colocar esse fio lá por dentro da almofada e vou fazer o acabamento lá dentro. Depois, eu viro ali do lado avesso para fazer o nó. Eu levo esses dois fios lá pro lado de dentro aqui da minha capa da almofada. Depois, eu venho aqui por dentro e vou fazer aqui o acabamento. Aqui depois nós vamos fechar e vai ficar dessa forma aqui na parte onde tem o zíper. No próximo vídeo, eu volto pra gente fazer os pompons e colocar aqui na nossa capa de almofada pra gente finalizar essa peça. Então, aqui para essa capa, com essa quantidade de pontos, eu vou usar 10 pompons aqui na minha capa. Se você quiser fazer com mais, você pode fazer com mais, deixe eles mais próximos um do outro. Aqui no meu eu faço com 10, então eu vou dividir aqui depois a quantidade de pontos certinho na próxima aula com vocês. Finalizo aqui mais uma videoaula e aguardo vocês na próxima pra gente finalizar a nossa peça.